Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui com dois importantes entrevistados que vocês vão conhecer. Primeiro é a professora Vera Lúcia Sintra, e da ONG Sempre Mulher, e Rafael dos Passos, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. O Rafael, vocês conseguiram fazer um estrondo na cidade com o congresso, né? Me conta, assim, já tem uma repercussão direitinho do que aconteceu? Tivemos assim, como disse um colega, um sucesso de público e de crítica. Sim, né? sim. Nós tivemos a intenção de fazer esse congresso de uma maneira diferente do que todos os congressos brasileiros de arquitetos nos últimos anos vinham promovendo, né? A gente trazer um congresso para o centro da cidade e colocar a arquitetura na rua, né? Onde é o lugar dela. Né? A arquitetura, a gente... Né, muitos teóricos, e a gente costuma dizer que, ao contrário de todas as outras expressões culturais, ou a maioria delas, né, aqui, exceto algumas mais de vertente popular, elas são, se tu quer ir ao museu, se tu quer ver artes visuais, tu vai ao museu, se tu quer ouvir música, tu liga o rádio. Sim. Né, mas a arquitetura, tu andou na rua, ela está na tua vida, né, ou mesmo nem sem sair de casa, para alguma parte da população, a arquitetura está presente e justamente para que a gente, muito do que se discutiu nesse congresso, foi também a arquitetura, como a arquitetura pode e deve chegar, né, para a maioria das pessoas. Incrível, porque a projeção que o Instituto dos Arquitetos do Brasil tem crescido enormemente, as pessoas conhecem o nome, sabem a quem estamos se referindo, sabem as obras, por exemplo. Isso aí, como é que vocês conquistaram esse espaço? A gente, né, um dos debates que teve no próprio congresso, nós trouxemos duas estudiosas do campo da arquitetura e do urbanismo, e uma menina que nunca teve nenhum envolvimento direto com o IAB. Ela apontou que o Instituto de Arquitetos do Brasil, historicamente, é uma entidade de classe das mais, do ponto de vista voluntário, onde as pessoas se engajam com maior presença, com maior participação. E o IAB sempre teve uma preocupação em ser dos arquitetos, sim, mas estar para a sociedade, né? E desde o tempo do bar do IAB, na antiga sede da Anis Dias, e agora a gente vem reconquistando um pouco desse espaço, depois de um período aí de trabalho mais interno, de conquista aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi fundamental para a realização desse congresso, por exemplo. Então, a gente vem porque a gente acredita muito que o reconhecimento do IAB e da arquitetura ele só se dará, né, se a sociedade reconhecer a importância do arquiteto, e o IAB tem tido essa preocupação. Vera Lúcia, me diz uma coisa, como é que funciona a ONG Sempre Mulher? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo espaço. Legal estar contigo, Rafael. A gente se conhecer, interessante, né? Eu vou só fazer uma correção. Eu não sou professora. Sim. É o costume da gente chamar. Né? Sou assistente social. Tá? Sempre Mulher, uma entidade já com 17 anos, Sim. Pensada há 20, né? E atua desde 2002 no bairro Sarandi, né? A localização é bairro Sarandi, tem uma sede, né? E esse trabalho ele vem sendo gestado e vem sendo feito, trabalhado, enfim, com bastante dificuldades em função de toda a conjuntura e ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Que atende uma população vulnerável, né? Então, é um trabalho que não gera, digamos assim, valores financeiros. Ele gera o que se quer gerar, condição de vida para as pessoas. Essa é a intenção do Sempre Mulher. A gente trabalha com garantia de direitos
questão das mulheres, crianças e adolescentes, e tem um pano de fundo com a questão racial. O que oferece em termos de cursos, de programas para essas pessoas que vocês atendem? Sim. A gente tem uma referência dentro do bairro Sarandi já de ser uma instituição que trabalha com a geração de renda. Sim. Então, a gente vem oferecendo, no decorrer desse tempo, né, de existência, a gente trabalha com 2 serviços da FASC, tá? Conveniados com a... Agora não é mais conveniado, agora é parcerizado com a FASC, né? E que se desenvolve, então, um serviço de atendimento à comunidade, às famílias da comunidade, e se atende adolescentes de 15 a 18 anos incompleto. Sim. E aí também a gente, a mais deste convênio, a gente tem também uma parceria com o Fundo Baobá, que a gente concluiu agora um projeto de 8 meses para mulheres. O nome do projeto é Costurando Sonhos para Protagonizar o Amanhã. Nós fechamos esse projeto agora e a gente também iniciou um agora com a Sicredi, né? Em parceria com a Sicredi, que dá suporte financeiro social para as instituições próximas do seu períneo, né, do seu território ali. Então, nós estamos próximos de um Banco Sicredi e estamos desenvolvendo, em parceria com a Escola Municipal Liberato, um projeto que é a Expressando a Alegria através do Corpo, que é um projeto de dança, né, e que a gente está atendendo por volta de 20 adolescentes. Certo. Rafael, eu acredito que o IAB está num patamar assim, tipo OAB e CPES, pela grandiosidade que eu tenho observado. Quais são os planos para os próximos anos? Quanto tempo dura a tua gestão? Agora nós estamos com o processo eleitoral aberto, na verdade, sim. né? Ainda no período de inscrição de chapas, Sim. né? E até essa gestão se encerra em dezembro. Em dezembro, tá. E tu vais concorrer novamente? Pretendemos, estamos com um grupo da diretoria que a gente tem construído, eu vou concorrer à reeleição como presidente pelos próximos 3 anos também. Ótimo. Tá certo. Eu tenho um projeto de lei que eu achei interessante, que é 10.036, sobre obras de arte nos prédios. Como é que vocês atuaram nisso aí? Isso foi, né, eu tenho, para ser bastante justo, uma atuação do Vinícius Vieira, que foi nosso diretor, agora está no Conselho Estadual de Cultura, né, e foi presidente da Associação de Escultores, então, em uma ação conjunta, de uma certa forma, mas personalizada nele, entre essas duas entidades, a gente atuou para que se aprovasse essa lei que traz, de fato, o espaço de trabalho, inclusive, para os artistas, numa cidade que nos parece que tem abandonado um pouco o financiamento e o apoio às artes visuais, sobretudo, e mais ainda a arte visual que está na rua, né? Como é que está o mercado de trabalho para os arquitetos? Está bem difícil, né? A gente teve um período importante de aumento aí da construção civil porque boa parte do nosso trabalho ele depende não do grande mercado imobiliário, né, mas da capacidade de renda das pessoas, pequenas reformas, etc. E quando a renda cai, né, puxada pelo desemprego, mas não só, por todas as políticas que têm sido tomadas e que estão reduzindo a renda das pessoas, né, principalmente numa classe média baixa, uma classe média que vinha, digamos assim, ascendendo e podendo acessar esse trabalho do arquiteto, isso tem reduzido. E a gente tem trabalhado, né, em propor políticas em base numa lei federal que a gente chama Lei de Assistência Técnica, né, que foi proposta pelo Clóvis Hilgen Fritz, né, quando foi deputado aqui, um arquiteto importante, para que a gente possa promover com financiamento público a arquitetura para pessoas, famílias com renda até 3 salários mínimos. Isso é interessante. Isso é muito importante porque é uma forma de levar a arquitetura, né, popularizar, né? Popularizar. E isso a gente trouxe muito presente no Congresso Brasileiro de Arquitetos, mas eu não posso deixar de citar com a presença aqui da Vera e de uma ONG que traz
a questão do gênero e a questão, como tu colocou de fundo, a questão racial, né, que foi um dos temas que a gente se preocupou muito em trazer para esse congresso. Trouxemos Tainá de Paula, outras mulheres negras e não só, mulheres brancas também, para trazer o debate da questão do gênero e cidade, né, a questão da raça e cidade e a questão, sobretudo, também da inserção das mulheres no mercado de trabalho da arquitetura. Hoje elas já representam 60%, né? Mas a gente não vê, não se vê, não isso se foi reflete. apontado, não se visibiliza no sentido do reconhecimento da boa obra, por exemplo, nas revistas especializadas, etc., do bom trabalho das mulheres. E também faço aqui minha culpa, ainda sou presidente, gostaria muito de quem sabe, na gestão seguinte, apesar de a gente ter uma maioria de mulheres na nossa diretoria, nos conselhos, poder passar a presidência do IAB para uma colega. Seria bem interessante. E, assim, ó, eu li a respeito de que o Congresso seria preparatório para uma atividade que está prevista para 2020. A gente tem, pela primeira vez, o Brasil vai receber o Congresso Mundial de Arquitetos. A gente tem uma União Internacional de Arquitetos, do qual o IAB é o representante brasileiro. E nós vamos ao Rio de Janeiro, em julho do ano que vem, para receber esse congresso que traz um tema muito importante, que também vai ser descentralizado na cidade, mas traz o tema Todos os Mundos, um Só Mundo. Quer dizer, no momento em que a gente tem visto que só o capital transita livremente no mundo e as pessoas estão sendo as fronteiras reais e simbólicas estão sendo fechadas, quer dizer, o nacionalismo bate muito à nossa porta, temas que a gente esperava, valores que a gente esperava vencidos, valores negativos da humanidade, que a gente pensava vencidos, recrudescem, né? E a gente precisa responder a isso como categoria também, para se alinhar a muitos outros. Posicionar, é claro. Posso fazer uma pergunta? Pode. Aproveitando o gancho, né? Eu queria, já que tu mencionaste os nossos recortes, enfim, a gente vem em busca de articulação com outros parceiros para a gente exatamente poder melhorar a nossa sede e preservar o antigo, né? Poder preservar aquele espaço que tem ali, ou pelo menos a fachada, né? E, como tu falaste também, a questão financeira é bastante difícil, né? E aí eu queria saber, assim, se vocês já trabalham com a questão da responsabilidade social, se isso já está pensado, se já tem um pouco de olhar para dentro dessa coisa mais do social também, pensando nesse olhar mais amplo para essa sociedade e esse contexto que estamos vivendo hoje, né? A gente sempre, por exemplo, a gente fez um trabalho agora financiado pelo CAU do Rio Grande do Sul, onde a gente atendeu 60 famílias, né? Contratou equipes de arquitetos. Essa é a preocupação. A nossa preocupação é sempre assim, o nosso trabalho voluntário dentro do IAB, ele é de fundo político, é a representação política, mas sempre buscamos que, quando nós vamos fazer um trabalho técnico, a gente busque os meios para que esse trabalho técnico seja remunerado por uma questão de valorização da profissão. Então, esse trabalho foi na Cerâmica Anitta, uma ocupação de 60 famílias em São Leopoldo, numa área bastante central da cidade, e depois fizemos projetos para as novas casas, e agora estamos trabalhando com oficinas junto com a ONG Mulher em Construção, né, buscando aí, de alguma maneira, infelizmente essas pessoas não tiveram acesso a financiamento para a construção das casas, então provavelmente vão autoconstruir, mas que a gente possa pelo menos instruí-los e acompanhar o trabalho dele, a construção das casas, né? Isso é um pouco que a gente tem feito. E aí, claro, eventualmente a gente busca parcerias assim para atender questões específicas de algum grupo cultural, etc. Mas isso é mais raro. Quais são as prioridades da ONG Mulher? Nós estamos num momento agora de revisitar, tá? Esse período de 20 anos que a gente já está vivendo, né? Então, o que a gente vê assim no nosso DNA, que a gente fala, né? Cada vez mais a questão da racial e a questão da mulher, né? Reforçada para este olhar assim direto com esse trabalho. Nós temos, por prática, né? E muitas vezes por contexto também, trabalhado mais com a política da assistência, né, que, no meu ponto de vista,
ela é, sim, um braço, uma forma, uma articulação para se trabalhar também a questão racial, porque é o público que a gente recebe. O público da assistência é o público que, majoritariamente, ele é o público, né, mais vulnerável e que está nas periferias e tudo mais. Então, cada vez mais a gente reforça essa questão de estar se debruçando, de preparação para as mulheres para a questão mais de consciência política. Sim. Temos feito muitas rodas de conversa, muitos debates, nesta preparação de levar para essas mulheres lá da periferia e da ponta uma discussão mais qualificada, não diria, mas uma discussão que elas possam ter condições de estar dando continuidade à sua vida, de forma olhar para essa vida com mais a questão da garantia dos seus direitos enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, que está nesse mundo e que também tem gastos com esse ser humano, com esse mundo, né, com essa sociedade. Os impostos aí é pago no qualquer coisa do botequim, né? E então essas mulheres também poderem participar mais ativamente desses espaços de formação política e profissional, inclusive. E vocês discutem a questão, por exemplo, de aborto, de suicídio, que a gente tem acompanhado de perto, que muitos excluídos da sociedade têm optado pelo suicídio. Vocês fazem algum trabalho em relação a isso? Não, esse a gente ainda não chegou nesse ponto. Tá? O Sarandi ele tem uma peculiaridade. Sim. Tá? O Sarandi é um local onde a gente tem muita dificuldade de trazer a população negra para a discussão. Sim. E estávamos discutindo exatamente essa semana, a gente está fazendo uma assessoria e pensando nesse perfil, né? O porquê, como é que se montou o Sarandi, assim? Qual é o histórico do Sarandi, para a gente poder entender o que acontece ali. Então, o Sarandi ele tem uma origem de pessoas que vêm de outras cidades, ele fica na ponta ali, né? E que as ocupações elas acontecem depois. Então, o público que veio não foi primeiro o pessoal mais vulnerável, foram pessoas que vieram, não foi o pessoal negro, o povo negro. Né? Então, tem as pessoas que vinham de fora, viajantes, estudantes, tanto é que ali é um polo têxtil. Tem muitas malharias ali, tem muitos trabalhos com essa parte do tecido. Né? Sim. E, então, a gente chegou à conclusão que esses negros que eles vão chegando aos poucos. Agora, a gente tem muito, por exemplo, haitiano, né? Ali muitos. Tem muita gente que vem de fora. Então, isso é uma dificuldade de ter aquele link comunitário. Né? E a gente chega a essa conclusão que é difícil estabelecer elos. Estabelecer os elos, exatamente. Então, a gente começa com as mulheres, a gente sempre começa com as mulheres, né? Começa com as mulheres a trabalhar essa consciência mais crítica, mais política das coisas, para poder, então, agregar mais pessoas, cada vez mais, inclusive os jovens. Vamos fazer uma relação, por exemplo, com outras zonas de Porto Alegre. Eu trabalhei muito tempo na Cruzeiro, eu trabalhei na Restinga, então tem um outro tipo de formatação comunitária diferente do Sarandi. Então, acho que isso é um impedimento. E vocês têm, assim, vocês estão fazendo um estudo sobre o Sarandi. Vocês têm apoio de alguém para fazer esse estudo? Não, por enquanto. Amanhã eu vou estar indo na URGS para falar com uma pesquisadora. Sim. Bem a respeito dessa questão, assim, de poder entender melhor aquilo ali, aquele histórico, para então poder fazer outras intervenções e ações necessárias que a gente vai detectando a partir do momento que tu vai te aproximando mais da comunidade e das mulheres, enfim, tu consegue ter mais informações. Por exemplo, lá dentro do Sarandi tem um quilombo. E esse quilombo... Qual é o nome do quilombo? É Quilombo dos Lemos. Dos Lemos. Não, desculpa, Machado. Quilombo dos Machado. Eles têm uma interligação com os Lemos, mas eles são os Machado.
Tá? E aí, assim, existe também uma questão deles. Eles tratam aquele lugar como ocupação Tiradentes e não como quilombo. Ah, sim, eu já li Entendeu? isso a respeito, já li. Então eles não se identificam não como se identificam, exatamente. Então, isso dá uma contradição, né? Sim, sim. Rafael, o teu período de gestão vai até dezembro. Quais são os teus planos para até dezembro? Agora a gente tem que, dentro do IAB, concluir, por exemplo, a prestação de contas desse enorme evento que fizemos, né? Também estamos concluindo os planos populares, né? Que foi esse trabalho que a gente fez em algumas regiões de planejamento da cidade, buscando aí fazer um trabalho, inclusive não pudemos fazer na Zona Norte porque não houve adesão dentro do Fórum Regional de Planejamento, não houve adesão por parte do conselheiro que representa o fórum, né, mas convidamos todos os fóruns. Então, concluindo essas atividades muitas atividades que nós fizemos agora e depois também a premiação que a gente faz aos trabalhos de conclusão de curso, dos cursos de arquitetura de todo o estado do Rio Grande do Sul. Está aberto o edital agora para a fase final, né, onde reúnem os melhores trabalhos escolhidos pelas escolas para fazer essa premiação estadual. E tu já tem condições de fazer um balanço da tua gestão? Difícil, eu acho que foi uma gestão que trouxe, né, muito do que já vinha sendo feito nas últimas gestões, essa preocupação em realizar atividades semanais dentro da sede do IAB, né? Inclusive, deixa eu convidá-los todos, na quinta-feira agora, nós estamos fazendo o lançamento, apesar de já estar aberto desde o dia 8, de uma exposição, né, que é fruto de oficinas junto aos internos da fase, né, o trabalho do Quilombo do Supapo, né, que é um ponto de cultura, o Solário do IAB também é um ponto de cultura, então nós resolvemos trazer, né, fazendo essa parceria com o Quilombo do Supapo. Na quinta-feira, o Richard Serraria vai fazer um trabalho aí também, uma apresentação, né. É uma das atividades que a gente vai, de alguma maneira, encerrando um ano que para nós foi bastante concentrado na questão do Congresso, mas uma gestão que inovou, mas, ao mesmo tempo, trouxe, né, inovou dentro daquilo que já vinha sendo feito de positivo. Na verdade, a imagem do IAB está excelente, né? A gente vê as ramificações, as penetrações em diversos segmentos da sociedade, tentando abarcar todo o que representa a cidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. O IAB tem várias representações, né? Inclusive no CMDUA. Não sei que outras representações tem. A gente tem um representante no Conselho Estadual de Cultura, né? Em outros conselhos municipais, o de habitação, o próprio Conselho Municipal de Cultura, né? Mas acho que o que é importante, Janice, é a gente ter... O IAB sempre teve um papel muito importante e se consolidou novamente agora de ter ligações e relações com outras representações, outros setores da sociedade, em todos os níveis sociais, em todas as classes sociais, dialogando, buscando, inclusive, contribuir para que, às vezes, um diálogo que não acontece possa acontecer entre opostos, entre diferentes. Assim. Essa é uma busca que o IAB, uma posição, digamos assim, que é conquistada por, digamos, o maior patrimônio do IAB, né, é sua autonomia e sua independência frente por exemplo, partidos políticos, né, etc., correntes assim. Vera Lúcia, me explica um pouquinho desses cursos que tu estás iniciando, esse com a Fundação Baobá, né, que vocês obtiveram. A Fundação Baobá, a gente fez uma inscrição para a seleção, né? Teve a seleção inicial, e depois a gente teve a vaquinha online, né, o financiamento coletivo, que foi feito durante um período, e que a gente conseguiu, então, obter a meta, né, atingir a meta, e foi foi bastante, como é que eu vou dizer, prazeroso, né? Porque a gente viu aflorar ali nesse momento, nesse espaço. Ele era dirigido para 10 mulheres negras, né? Uma exigência da fundação, e elas
se abriram que nem umas rosas, assim, né? As mulheres assim foram muito legais, assim. A gente teve momentos muito interessantes. A gente levou coisas bem diversificadas. Elas tiveram um espaço no como é que é o museu ali da Orla? O Iberê? Iberê. A gente teve espaço com elas ali no Iberê para formação. A gente levou elas em cooperativas. Então, isso vai abrindo, né, as possibilidades. E, com relação à questão racial, a gente teve rodas de conversa, a gente teve oficina de baoni. Então, a gente teve várias atividades que vieram para compor, né, e poder também fazer com que essas mulheres se colocassem mais. Porque elas têm uma característica de serem mais retraídas, né, de não falarem muito de si, e ali acho que a gente conseguiu poder ampliar esse trabalho, a ponto de que a gente encerrou agora, e elas, junto com a professora, se articularam para fazer só retalhos. Então, elas vão dar continuidade até dezembro, fazendo só retalhos, que eu achei assim uma coisa bem legal. A gente tinha algumas metas dentro desse processo do curso, né? Elas cumpriram as metas, elas fizeram, tinha os brindes que se passaria para as pessoas que contribuíram, foi feito por elas, né? Foi confeccionado por elas. A gente fez também uma tiragem de peças para doar para a comunidade, também foi feito isso. Então, realmente, a gente conseguiu ver elas poderem se sentir empoderadas para aprender a fazer um corte, né? Porque a proposta da oficina é corte, costura e customização. Sim. E elas se saíram muitíssimo bem, assim, com bastante entusiasmo, motivação. A família veio junto, né? No último dia foi bem bonito, foi muito legal. E esse que começou agora com o Sicredi também foi uma coisa bem interessante, porque aí é para jovens e trabalho com música, com dança e a expressão do corpo, né? A expressão da alegria através do seu corpo. Então, isso também é um outro recorte que a gente começou a trabalhar e que a gente vai descobrindo, né? Sim. No decorrer do processo do trabalho, tu vai descobrindo coisas que são do interesse daquela comunidade. Não adianta a gente pensar alguma coisa que eu acho que vai dar certo. Não, tu tem que pensar alguma coisa que vá ao encontro, né, das expectativas e das necessidades das pessoas. Então, acho que tem sido bem legal. E estamos aí pensando em fazer mais alguma coisa, pensando trabalhar com Baobá. A gente vai para o Rio de Janeiro agora, em dezembro, fazer o resultado, o fechamento desse projeto. Sim. Né? E também pensando em buscar mais, né? Sim, claro, mais recursos. Mais recurso para poder dar continuidade cada vez melhor. Nós falamos muito da instituição IAB. Eu gostaria que tu traçasse o teu perfil. Porque a gente tem que conhecer o dirigente, né? Não, difícil falar de mim. Não, eu venho de uma família de funcionários públicos, né? Meus pais foram funcionários da Caixa Econômica Estadual, ambos, né? Pai, durante um tempo, foi dirigente do Sindicaixa, né? Ainda na época que existia a Caixa. Depois ele se aposentou um pouco antes, pouco antes da extinção da Caixa, o que foi um baque para a sociedade gaúcha. Inclusive porque era um dos grandes instrumentos criados, né, para garantir o acesso, ou promover, não garantir, mas promover o acesso à casa própria. Né? A questão da Caixa, ela foi criada para isso, muito pela questão habitacional. Bom, meu pai negro, minha mãe uma italiana da Serra, uma branca italiana da Serra, então talvez até isso explique muito assim de algumas bandeiras assim que eu levante, né? E a gente fica um pouco entre esses dois mundos, né? E buscando entender um pouco de cada um, né? E logo quando eu resolvi fazer arquitetura, mesmo já abri os olhos para a importância de que a arquitetura no nosso país ela precisa, pela própria arquitetura e pela sociedade, ela precisa estar mais próxima da população, porque senão
a desigualdade social, ela se reflete também, né, no espaço. Né, e nós somos um dos poucos corpos profissionais que a gente pode e tem um dever de tratar desse tema. Ótimo. E assim, já que traçamos um perfil, traçaremos outro, né? Tu dizias que é assistente social. Isso. Eu sou assistente social desde 94, sou formada pela Unicinos. Eu fui muito tempo também funcionária pública federal. Quando fiz a minha formação, terminei a formação com 45 anos, e, neste período, estava o Plano Collor ali, e foi no período que eu também saio do serviço público, né, e vou fazer uma outra caminhada. Né? Então, aí eu já fui com a formação, eu passei por vários serviços, eu fui conselheira tutelar na segunda gestão, eu trabalhei na Fundação FEBEM, que antes era FEBEM, agora já, né? Passei aquele período da transição FEBEM-fase, né? Passei pelo período também de transformar os grandes abrigões em abrigos menores. Então, tive uma caminhada bastante grande. Trabalhei no período do governo Olívio como dentro daquele projeto criado pelo governo Olívio, Família Cidadã, né, que foi um projeto trabalhado lá naquela ocasião. Não durou muito tempo, mas foi um trabalho bem interessante. Eu pego, na verdade, um período bastante interessante junto com essa formação. Estávamos no período do boom da política da assistência, transformada de assistencialista para a questão da garantia dos direitos sociais, né? A universalização do serviço da política da assistência. Então eu caminhei esse período assim e vi o crescimento. E agora atualmente a gente vê o decréscimo disso, né? Sim. A gente vê o desmonte que está acontecendo, né? Em razão desse contexto social todo que a gente tem por aí. Mas, enfim, essa é a caminhada. Mas, falando um pouco mais de Vera Lúcia Sintra, também sou militante da questão das mulheres, mulher do trabalho com a negritude. Né? Então, eu venho trabalhando sendo profissional, trabalhadora e militante ao mesmo tempo. Né? E, com a saída como aposentada já, porque aí eu me aposentei com um período mais anterior, né, não dentro do período normal de aposentadoria, mas na proporcional, e passo a me dedicar mais então para esse trabalho mais comunitário, mais social e com movimentos que é a minha praia, o meu DNA. Ótimo. Se você está gostando do nosso programa e tem intenção de anunciar, entre em contato com o nosso departamento comercial 31 91 30 82 ou procure uma agência de propaganda. Rafael, nesse teu período, o que tu achas que tu deixaste para trás e que tu vais ter condições de resgatar numa segunda gestão? Nós iniciamos um trabalho no qual muito me orgulho, de recuperação do acervo, né, catalogação, um acervo histórico do IAB, numa entidade que fez 70 anos no ano passado, né, e que, diante da iniciativa que tomamos de fazer uma publicação sobre os 70 anos do IAB, verificamos que a gente precisava organizar primeiro o nosso acervo, assim, e uma entidade que preza tanto pela questão do patrimônio cultural, né, não poderia deixar. Então, dar continuidade a esse processo do acervo, assim, seria uma das prioridades que colocaríamos para essa gestão. Também a interiorização do IAB, né, quer dizer, uma profissão que cada vez mais hoje
quase metade dos arquitetos estão no interior do Estado, então nós temos hoje 11, 12 núcleos pelo interior do Estado, então ampliar esse número também seria um objetivo importante para essa gestão próxima. Existem outros cursos de arquitetura fora Porto Alegre? Sim, hoje nós somos absurdos, mais de 40 cursos, porque a gente tem hoje um número de arquitetos por habitante já bastante expressivo, diria assim, a gente vai comparando com países já de primeiro mundo, ou nem isso, poucos países do mundo têm hoje o número de arquitetos que o Rio Grande do Sul tem. Então, a gente precisa mais arquitetos no país, mas no Rio Grande do Sul nós já estaríamos, nós teríamos que trabalhar, pelo contrário, é como incluir toda essa gente numa sociedade desigual, né, que não consegue acessar o trabalho do arquiteto. Esse é um dos grandes desafios que, acredito, não só para essa gestão, não só para o IAB, mas é um desafio para a categoria toda, para melhorar as condições de vida da sociedade, mas também, cada vez mais, para melhorar as condições de vida da própria categoria. Exatamente. Está certo. Vera Lúcia, assim, quais são os teus... Tu estás com esses três... Tu citaste 3 projetos. Mas, assim, para o ano que vem, 2020, o que tu pretendes? Agora nós estamos, então, escrevendo esse novo. Nós, na verdade, estamos escrevendo 3 projetos a mais. Sim. Um é para o Instituto Renner, né, que trabalha muito com a questão da mulher. Então, esse é um que a gente já está mandando. Estamos trabalhando com a questão mais cultural mesmo, que é uma coisa cultural e pensando na mulher, né? E também da qualificação da nossa sede, que é um espaço que a gente precisa aumentar, que a gente precisa melhorar e aumentar, né? Então, esses são os planos para 2020, 2021. A gente tem um planejamento estratégico que nos dá um teto até 2021, assim, para acessar e traçar e colocar em prática essas propostas. Tu tens, assim, vocês têm um aliado, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Que outras instituições estão ligadas ao IAB? Nós temos outras entidades de arquitetos urbanistas, né? O Sindicato de Arquitetos, a Associação Brasileira de Escritórios, né? A Associação de Arquitetos de Interiores. São os mais próximos, digamos assim. Mas nós temos, obviamente, no próprio Sindicato de Jornalistas, a gente conseguiu construir uma rede, assim, inclusive entre os movimentos de moradia, né? Ao mesmo tempo que a gente está sempre tratando com os sindicatos e outras entidades, por exemplo, da engenharia, das áreas afins, que a gente precisa estar dialogando em diversos aspectos. Mas eu destacaria essa relação que nós temos buscado sempre com, por exemplo, a rede de pontos de cultura, né? Tivemos um trabalho importante para recuperar os recursos, inclusive, que a Secretaria da Cultura, no governo anterior do Estado, não vinha levando adiante o pagamento das etapas de convênio dos pontos de cultura no Estado, e nós conseguimos, junto com essa rede, né, contribuir para que essa rede conquistasse, nesse governo, o repasse desses recursos que vão contribuir com a cultura de fundo popular, né, sobremaneira, fazendo com que a cultura, esses espaços, possam ter maior vida, né? Esse era um esquema, era a cultura viva, né? Acho que essa é um pouco do que nós precisamos resgatar. Eu diria, assim, que acontece já com os jornalistas também, que existia um certo elitizamento e um glamour em relação à profissão. Como é que tu vês hoje? Que eu vejo, assim, o IAB é muito ligado aos movimentos sociais, né? A gente tem, hoje, cada vez mais, a gente tem uma diversidade maior de arquitetos atuando. Então, a gente tem, de fato, o arquiteto que trabalha para a elite, o arquiteto que trabalha para a classe média, mas nós temos visto cada vez mais, sobretudo entre os jovens, né, essa busca por conseguir trabalhar profissionalmente, né, junto a outros segmentos sociais. E o IAB, ele sempre foi a mais plural, ou seja, ele abrange o servidor público, o arquiteto servidor público, o arquiteto professor, o arquiteto de escritório, né? Então,
a pluralidade é que nós é o grande desafio, na verdade, uma entidade como o IAB conseguir concatenar essas, né, reunir essa diversidade e construir posicionamentos firmes, mas que não tragam grandes conflitos, às vezes até internos, dentro dessa pluralidade. Sim. Vera Lúcia, ficou marcado para mim, por exemplo, Sarandi. Sarandi marcado. Mas me diz o endereço, onde as pessoas procuram vocês, se vocês têm site, se vocês têm Facebook, essas redes sociais que vocês têm. Nós estamos localizadas na Rua Xavier de Carvalho, número 80. Ela fica ponto de referência Igreja São José e Colégio Liberato. Tá? Bem fácil de acessar, fica a 1 quadra da CIS Brasil. Qual foi a pergunta? Outra? Assim, te situar se tu tem redes sociais, se tu quer dizer o telefone, sim, além do endereço que já citaste. Tá. Então, telefone 99119 7792, que é um celular. E a gente tem um fixo. 3344 9591, né? Esse é o nosso telefone carro-chefe. A gente tem e-mail, sempremulher@hotmail.com. Esse é o. E a gente tem quais são as redes sociais que a gente está? A gente tem Facebook, a gente tem Instagram e temos também o Twitter. Site também, né? Ele está em construção, mas está no ar, né? Enfim. Então, são essas as redes que a gente tem. E a gente tem, assim, trabalhamos das 8h30, fechamos ao meio-dia, 1h a gente abre a porta e ficamos até às 5h30. Tá? Então, a gente fica à disposição durante a semana toda, né? De segunda a sexta-feira, tá? Nesses horários. Rafael, que eu acho uma grande conquista da classe dos arquitetos, ele consegue desenvolver o aspecto cultural, né? O IAB desenvolveu esse ano várias atividades culturais que os outros entidades nem sempre conseguem, querem fazer, mas não fazem, e o IAB faz. Poderia citar alguma das atividades? Claro que sim. A gente agora, inclusive, já a gente faz. Estamos no 6º ano do edital de artes visuais, né, que tem eventualmente 3 ou 4 exposições coletivas por ano, e agora, em novembro, nós inauguramos a última, né, se eu não me engano, bem no iniciozinho de novembro, nós inauguramos a última exposição desse ano, né, tem todas as quintas, a gente chamava quarta no IAB, esse ano passamos para quintas no Solar, né, buscando diversificar um pouco, porque às vezes está marcado toda quarta, a gente troca um pouco, onde a gente traz debates culturais, debates sobre a cidade, né, buscando, na maioria das vezes, trazer um debate acessível à comunidade sobre as questões urbanas, etc. A gente, né, dentro dessa lógica de que as pessoas precisam se apropriar da cidade, das discussões sobre a cidade, e o que a Vera traz aqui, por exemplo, eu me lembro, existia uma série que eu não sei se foi feita sobre o Sarandi, que chama Os Bairros da Cidade, né, que a prefeitura tinha feito, não sei se foi feito ainda para o Sarandi, seria uma possibilidade de buscar junto à prefeitura municipal, porque, né, como tu colocaste, realmente a gente vê o Sarandi como um retalho. São retalhos de um grande bairro onde, às vezes, a identidade não se dá. Eu não sou morador. Claro, diz, para fora tu diz, sou morador do Sarandi, mas dentro do Sarandi tu diz, eu moro na comunidade de tal, na comunidade de tal. Então, e essa rede, essa colcha de retalhos, ela é muito interessante do ponto de vista do que acontece no bairro Sarandi e contar a história da cidade. Sim. Pois é, eu acho assim, esse recorte de Sarandi, essa ligação com essa comunidade, como é que se dá? Como é que a comunidade se inteira das coisas? Como é que vocês fazem para aproximação? Sim, como tem um atendimento à comunidade, que aí tem 2 profissionais, tem a assistente social e tem a psicóloga, são os agentes sociais, esses são aqueles elementos que fazem essa ligação muito mais para o atendimento, aquele formal, da política, do que essa coisa mais comunitária.
Então, a coisa mais comunitária, como é que a gente tem feito? A gente tem promovido durante o ano, alguns momentos onde a gente chama a comunidade. Então, Dia das Crianças é um que a gente chama, Natal a gente chama sempre, a gente chama também no período de Páscoa. Então, tem aqueles momentos, né? A gente ainda não consegue chamar, porque a gente, dentro da política, a gente trabalha por território, né? Então, a gente busca chamar o nosso território. E o que a gente tem sonho ainda também, é um sonho que vem sendo transferido, é fazer uma grande festa, assim, no final do ano, né, para a população, para a gurizada, enfim, com atividade durante o dia, com coisas que sejam do interesse daquela população, né? Isso a gente não conseguiu chegar ainda ali, tá? Mas, enfim, eu acho que a gente está sempre construindo, sempre articulando e sempre acreditando que é possível, né? A gente não pode pensar que, bom, não consegui dessa vez, não vou conseguir mais. Então, a gente sempre vai tentando, e o que a gente está vendo é que, cada vez mais, a população que está indo, ela está aumentando. Então, isso significa que a gente também precisa aumentar, né, a disponibilidade desse serviço para essa população. A gente está chegando quase no final do nosso programa, e gostaria que tu deixasse uma mensagem, não só para os arquitetos, como para a sociedade gaúcha. Olha, me passa pela cabeça, e aí não vai ser para a gaúcha toda, mas para Porto Alegre, a importância que a sociedade se envolva no processo agora de debate sobre a revisão do plano diretor, né, Janice, que a gente tem debatido, nossa colega no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, porque é necessário que a voz das comunidades sejam devidamente representadas nesse processo de revisão, que nos preocupa, de certa forma, pela grande pressão que o mercado imobiliário sempre exerce, né, nesses momentos de revisão do plano, buscando mais espaço de construção, o que não significa, e às vezes até entra em contradição com os direitos, né, das comunidades, com o direito das pessoas, com a garantia da moradia em lugares em que se garanta o direito à cidade. Todos os direitos à saúde, à educação, eles estão no território, né? Então, se eu estiver longe da escola, isso pode refletir na minha possibilidade de acessá-la todos os dias, por exemplo, com o custo da passagem cada vez mais alto. Se eu estou longe, se o posto de saúde já não está mais tão perto da minha casa, isso pode se representar eu não conseguir ter, por exemplo, um tratamento, sobretudo para idosos, por exemplo, que têm dificuldade de locomoção, poder acessar, né, de fato, esse direito. Então, o direito à cidade é fundamental, e a revisão do plano diretor passa, sim, ela é a lei principal, né, que trata dessa questão, e é fundamental que a sociedade toda participe. E, Vera Lúcia, o que tu deixas como mensagem para os nossos ouvintes que assistem o programa? Considerando todo o contexto e considerando o local onde eu estou, né, fazendo este trabalho, enfim, eu sempre acho que uma das coisas importantes que cada vez mais a nossa população ela tenha condições, ela tenha espaço para poder cada vez mais afinar, ter conhecimento e poder então reivindicar cada vez mais com aquela certeza do direito, que eu tenho direito, a certeza do seu direito para buscar e correr atrás. Então, acho que o nosso papel enquanto instituição ele está aí para isso, né? Para poder cada vez mais ajudar ajudar é uma palavra meio ruim, mas contribuir, né, para que as pessoas possam despertar, e principalmente os jovens, que eu acho que é uma população muito grande, e são jovens e são idosos também, né? Ali naquela região tem muitos idosos. Vocês atendem idosos também? Sim, a gente atende. Então, tem muitos idosos, e que cada vez mais a gente percebe que o próprio serviço, que a própria política da assistência, que é a política que faz o trabalho, que oferece esse serviço para essas pessoas, cada vez ela está diminuindo mais. E, muitas vezes, as pessoas não se dão conta disso, né? Então, o nosso papel é cutucar.
cutucar, né, cada vez mais, e todas as mulheres que eu estou participando de grupos e correndo aqui atrás, eu acho que as mulheres têm um papel muito importante nisso, no sentido de poder fazer essa motivação, né, para poder, então, cada vez mais dentro de cada uma das suas comunidades, e não só do Sarandi, mas de um modo geral, e aí falando no que diz o nosso presidente aqui, né, o Rafael, falando dessa questão da importância, né, de se conhecer esse plano diretor e estar discutindo e debatendo os espaços de moradia que a gente tem, e que eu sei que essa questão também imobiliária, ela tem muitos olhares para cima do Sarandi, porque ali tem espaços que são espaços bem interessantes, né? Então também tem essa procura e essa busca de poder cada vez chegar mais para lá, né? Aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão com menos força, aqueles que estão com menos, né, condições de ir à luta. Rafael, ficamos devendo algum assunto? Só agradecer, né? Só agradecer mesmo o espaço, né? Agradecer e conhecer a Vera também, esse trabalho bonito que acontece lá no Sarandi, e que a gente possa, quem sabe, fazer alguma coisa junto, inclusive nesse trabalho do plano diretor. Eu vou te passar depois, quando são as reuniões, que a prefeitura, que a gente, né, a gente é vigilante na questão de que a prefeitura abra realmente os espaços da maneira correta para a comunidade participar. Okay. Muito obrigado, Rafael, pela tua presença. Desejo de coração que tu pegue um outro mandato, porque tu está fazendo um trabalho muito bom, muito interessante. E, Vera Lúcia, assim, nós estamos à disposição para divulgar os cursos, se tu quiseres, horários e tudo. Certo. E seria uma forma também de chegar também ao Sarandi, que a gente é um espaço muito importante da cidade, que não pode ser delegado a segundo plano, né? Exatamente. Então, para nós é muito importante tu estares aqui representando o Sarandi com toda a sua pujança, né? Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nessa manhã. E dizemos que, na próxima terça-feira, Bolívar Almeida e Carlos Mosman, do Vou Vivendo e Vou Fazendo, estarão aqui. E mais o cineasta Fausto Prado. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.